Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio como uma forma de ajudar a todos que produzem ou estudam áudio. E o tema do estudo de hoje é fruto de vários pedidos de e-mail que eu tenho recebido dos inscritos que gostaria de saber como se processava a mixagem nos anos 80. Mas, como todos sabemos, aqui é um canal de estudo. Antes de demonstrar na prática os processos usados naquela época, vamos fazer assim um breve resumo da história da produção dessa década e de como essa época foi produtiva e revolucionária para a produção musical em todo o mundo. E isso se deu a começar, naquela época, pela invenção do compact disco, CD, que forneceu maior capacidade, maior durabilidade e clareza sonora, sem chiado, fazendo com que os discos de vinil se aposentassem. E voltando agora ao tema de hoje, que é os anos 80, a indústria da produção musical nessa época teve seu maior período na história das produções de todos os tempos, que surgiu ícones como Michael Jackson, Madonna e o retorno até triunfal do John Lennon, quando acabou os Beatles, A.H.A., U2, The Police, Duran Duran, e a lista é enorme que eu não vou citar aqui, senão seria uma hora falando o nome dos ícones que surgiram nessa época e estão aí até hoje. E como na vida tudo depende da motivação, a indústria do áudio se tornou fonte de grande rentabilidade. E como na vida, se um vendedor descobre um produto novo e começa a vender esse produto no trem e começa a ter grandes vendas, no dia seguinte os outros vendedores vendo isso, todos vão lá comprar o mesmo produto, não é isso que acontece? E com isso o que vai acontecer? As vendas caem, porque todo mundo está vendendo a mesma coisa. Assim, esse primeiro vendedor, o que ele vai fazer? Poxa, está todo mundo vendendo, então eu vou buscar um outro produto para que eu consiga ter lucro. E assim também se passou no meio do áudio. Muitos produtores viram que se criasse novas técnicas, aqueceria suas finanças, e assim começou uma verdadeira mutação musical com o surgimento de novos estilos, variantes daqueles antigos estilos, como foi o caso do hard rock, que trouxe ao público um dos gêneros mais populares dessa década. Da variante do hard rock surgiu o heavy metal, e com seu sucesso o thrash metal, speed metal, black metal, e assim foi tendo mutações dentro do próprio gênero, tudo visando sempre alcançar maior sucesso, maior rentabilidade, com a descoberta de novos produtos, como é o caso do vendedor do trem, então novos estilos dentro do próprio estilo. E nessa busca frenética, em busca de novos gêneros musical, e aconteceu nessa época a expansão digital, então começaram a surgir novas tendências, como a música eletrônica, com o new heavy, o swing pop, dando continuação com hip hop, o rave, e mesmo o rock original criou uma nova roupagem com grunge, ou chamado também de rock de garagem. E com toda essa explosão musical, começou uma guerra para atrair as produções para seus estúdios, porque os produtores foram criando musicalidades, produções musicais, e os produtores também tinham que inventar novas técnicas para atrair esses clientes, e o foco dessa rivalidade se passou entre 3 estúdios, que é o de Nova York, Londres e Los Angeles. Eles começaram, os engenheiros, vamos pensar esses 3 lugares, vamos pensar situações diferentes para atrair o público, melhorando o áudio, fazendo algo diferenciado. E assim, cada parte desses estúdios, desses 3 estúdios, criou o seu estilo de mixagem, ao qual a partir de agora veremos na prática o método usado por cada um deles. Porém, antes eu quero deixar aqui registrado que todos os métodos que eu vou utilizar aqui, todos os processos criados aqui, podem ser feitos em qualquer DAW, seja DAW da sua preferência, como Pro Tools, Nuendo, Cubase, Studio One, etc. Eu, no meu caso, eu vou usar o Sonar Platino. Os senhores usam a DAW da sua preferência, que a utilização do processo é o mesmo para qualquer DAW. Dito isso, vamos em frente. E para agilizar, já estou aqui com o Sonar Platino aberto, já com o projeto, e começaremos nosso estudo pela mixagem dos estúdios nova-iorquino. E a sua marca registrada de mixagem foi baseada na alta compressão e na acentuação das altas e baixas frequências. E a intenção desses engenheiros era fazer o quê? Era dessa mixagem promover mais agressividade a mix. Técnica muito usada nos dias de hoje na masterização por muitos engenheiros de áudio. Essa técnica também era conhecida como New York Trick, que nada mais é do que uma compressão paralela, como nós veremos aqui agora. E a técnica, ela se consiste basicamente em tocar simultaneamente 2 sinais da mesma fonte, um sem a compressão, sem aquele sinal dry, e o outro com bastante compressão, o sinal wet. E ambos
indo para a mesma saída, né, que é a master. Eu vou iniciar usando o processo da ideia original, ou seja, a ideia dos anos 80. E depois eu vou falar do seu uso no decorrer das décadas, né, que foram aprimorando. E a ideia inicial era colocar o quê? Os instrumentos de ritmo com maior push, na intenção de dar mais vida e chamar o ouvinte para a música, que escutava aquilo com mais punch, mais energia e se ligava mais na música. E isso se passava como, senhores? Vamos olhar. Aqui ele gravava, fazia-se todo o processo normal de equalização, compressão, tudo normal. O que vocês fazem hoje em dia, como se esquecendo essa técnica? Faria como se não existisse essa técnica. Tudo normalmente, com correção criativa, corretiva, compressão, equalizações, todo esse limite, tirando os ruídos, a sujeira. Quando tudo estava pronto, como se estivesse pronta a mixagem, aí sim, iniciava-se o processo de o New York Rick. Então, como se dá o tal processo? Os senhores vão fazer todos os processos corretivos, esquecendo desse processo que é um processo criativo. Vai fazer todos os processos de correção da mix, como sabemos que vem antes, como os processos criativos de equalização, corretivo de equalização, a limpeza, compressão, tudo. Vocês vão montar a mix como se não existisse o tal processo. Terminando o tal processo de mixagem normal, fez toda a mixagem normal, vamos então olhar para a mix. Eu vou tocar aqui como se fizesse todos os processos aqui nesse rascunho de um projeto e vamos ouvir. Então, fiz aqui todos os processos e falei, poxa, eu quero dar mais vida, como acontecia nos anos 80, eu tenho que chamar o público mais para essa música e chamar os clientes também, que ao fazer isso para o público, eu vou atrair também os clientes. Então, o que se pensou? Vou criar uma compressão paralela para os instrumentos de ritmo. Então, o que fazia? Colocava-se, no caso, antigamente não era assim, não vou explicar também o processo, que seria bobagem. Cria-se uma nova send, como foi criada aqui, eu vou excluir porque eu já criei uma. Então, já criei uma, como se criasse agora. E o que vocês vão fazer? Vão colocar um equalizador e um compressor. Então, como eu cheguei aqui, já coloquei. Está até desligado. Vou ligá-lo. E está aqui um equalizador e um compressor. E voltando lá, esse equalizador, senhores, ele é um processo que os senhores podem usar ou não. Isso vai depender do push da vida, que eu estou falando do processo, dois processos dentro de um só. Então, havia a criatividade de colocar um equalizador antes, dando, como eu falei, mais brilho às partes altas e baixas, como eu fiz aqui. Inclusive, criei um botão aqui separado de cada um para mim ir testando e vendo aonde está melhor. Chegar mais para cá para que você possa visualizar. Criei dois botões aqui pela minha DAW, mas não é necessário, só poderia mexer por aqui mesmo, pelo próprio plugin. Mas eu preferi usar para a maneira mais ágil de se trabalhar. Ou não. Então, o senhor poderia também não utilizar o equalizador. Eu usei os dois processos, o senhor possa entender. O equalizador é um processo que os senhores vão decidir na hora se há necessidade, se o brilho push que era necessário, há uma necessidade de colocar ou não esse equalizador. Agora, o compressor, logicamente, que ele terá que ser colocado, ao qual eu vou explicar o processo no compressor, e isso é que dá o diferencial. A ideia inicial é esmagar, comprimir mesmo o som que venha para esse compressor. Então, os senhores vão usar um radio altíssimo. Eu vou subir meu radio altissimamente, vou botar até o infinito, depois vou voltando, vou deixar em torno de 27, ó. Deixei o radio num talo. Depois, o transroad, eu vou botar ele lá embaixo, que eu tenho que ouvir, depois que, logicamente, eu vou ter que vir aqui para poder controlar essa parte do transroad. E o que hand, lembrando que o transroad eu vou fazer depois, porque eu tenho que ver o efeito que eu quero tornar para ficar bem evidente. Então, o que eu vou fazer aqui então? Vou chegar agora, vou mandar esse compressor, que vou até tirar aqui de mute, vou mandar esse compressor que está aqui para a parte que dá push a música. Quem que dá push a música não é a bateria. Então eu vou pegar a bateria, e quem é a parte também que dá push, que dá ritmo, sentido, batida a música, é o contrabaixo. Então eu vou pegar toda essa parte da bateria, mais o contrabaixo, e vou jogar para esse compressor lá na frente. Então eu vou aqui, através do console, eu vou selecionar toda a bateria mais o contrabaixo. Já está selecionado. Vamos voltar lá para o console. Vou chegar aqui, que já está todo aqui, ó, marcado, e vou enviar aquele compressor que eu botei o nome dele de 80. Compre 80. E ele já está aqui agora sendo enviado. Então agora o sinal está vindo, está saindo daqui, dessa parte, indo para a master, como você pode ver, ó, toda a saída, e ao mesmo tempo que está indo
para esse compressor, ao qual eu é que vou decidir quanto vai para cada lado. Vamos nós lá escutar como ficou. Eu vou aqui selecionar só a parte que eu enviei para ouvir. Veja, senhores, eu vou tirar aqui. Tá horrível o som, mas essa é a intenção mesmo, não se preocupe. A intenção é que esse som realmente fique nessa parte horrível, tá clipando, porque eu ainda não fiz os ajustes. Então agora eu vou ajustar o compressor. Vamos lá. O ganho. Tá bom, deixa eu ganho assim. Porque lá se eu comprimir muito, eu teria que dar mais ganho, ó. Pronto. E agora, senhores, o que eu irei fazer? Eu vou pegar e dizer o quanto eu quero dessa compressão bárbara, dessa compressão realmente muito elevada dentro da minha mix, dentro das peças que está ali composta. E vou tocar e vou fazendo isso, ó. Como eu apertei aqui o calco do teclado, ao mesmo tempo, ó. Vou voltar lá, como eu botei aqui junto um equalizador e vou citar o quanto tá de push. Agora eu vou aqui, ó. Bom, eu acho que tá bom de push. Vamos ouvir com e sem, para ter ideia. Com, sem, com. Vou dar um pouco mais de ganho. Tirar. E assim, senhores, o que eu vou fazer? Eu vou decidindo através daqui o quanto eu quero de compressão. O baixo, por exemplo, eu posso falar aqui no contrabaixo, que eu não quero tanta compressão, nem diminui só nele, olha. Ou não. Então os senhores vão ver nas peças que, por acaso, com a compressão está saindo demais e diminui o envio dessa peça para aquela compressão, dosando, nada mais é do que audição. Isso que se fazia na época, se ouvia, que era uma época da audição, né? De ouvido apurado, e vai vendo se está de acordo. E ouve como um todo. Vou agora botar todo. Sem, ó. Sem. Com. E dando prosseguimento, vamos falar da técnica no decorrer das décadas, né? O que foi feito? Eu vou tirar isso, então já aprendemos essa parte, eu acho que não ficou dúvida. Vou deletar essa track, pronto, não existe mais. Agora a música estava como originalmente estava, sem isso, sem técnica, só com a mixagem normal, olha. Muito bem. Por que se pensou que essa técnica poderia também ser usada para dar destaque a um instrumento solo como um vocal ou um instrumento deficiente que está ruim por causa de uma má gravação ou por algum outro motivo, aquele áudio não está legal e nós queremos dar um pouco de vida a ele porque ele é de uma importância dentro do projeto, dentro da mix, aquela peça tem uma importância e precisa de uma edição especial. Então eu falei, pô, vamos pegar essa mesma coisa e vamos jogar no lugar. Então vamos supor aqui, eu vou pegar daqui o vocal, deixa eu ver aqui se eu acho o vocal aqui do meu amigo, cadê o vocal? Aqui já estaria, então vamos lá. Que nós um dia aconteça, mas sei que você não me quer, isso é só ilusão. E quero dar mais vida a isso, então o que eu faria? Clonaria essa track, pronto, tenho ela aqui embaixo. Com todos os processos. Como eu não tirei lá os plugins, ainda tem todos os plugins, eu vou aqui deletar
todos esses plugins, que não me interessam, porque aqui, no caso, agora eu quero dar mais claridade à voz desse artista. Ia fazer o quê? Aquela mesma compressão. Ia jogar aqui o quê? Um compressor. Fazendo o quê? Já teria, logicamente, eu já tinha processado o compressor, que ali eu tirei, acabei que tirei todos os efeitos que eu já tinha colocado em cima, mas nesse caso eu ia fazer o quê? Ia processar o efeito ao áudio e já traria ele aqui normal, como se fosse a mesma treca com a mixagem, como eu falei anteriormente, normal, só que agora eu quero fazer uma edição somente no vocal. Então, já processei, já tá tudo bonitinho. Se eu tocasse os dois, teria que ter o mesmo som entre os dois, né? Porque teria os mesmos edições, as mesmas edições estariam nas duas tracks, estaria dois áudios completamente fontes iguais, idênticos, clone um do outro. E botaria agora um compressor. Antes, porém, o que eu poderia fazer da mesma forma era pegar um equalizador, vou pegar aqui um equalizador qualquer, até aquele mesmo, e a área que eu quero atuar de criatividade, por exemplo, se é uma parte de claridade, então eu ia pegar mais a parte de claridade da voz e ia dar um aumento naquela área. Eu estou fazendo aqui de qualquer maneira, senhores, apenas para que os senhores tenham a ideia de como funciona. Vou diminuir o Key aqui e dava aquela ideia. Por quê? O compressor achatar bem essa área e elevar essa parte da claridade. Essa é a intenção. Pegaria um compressor. Inclusive, se os senhores não fizeram, aqui vale uma dica, por exemplo, uma compressão no áudio lá em cima, os senhores podem usar, tem compressores que já vêm, eu usaria dois compressores, mas tem compressores que já vêm até com esse processo, como esse aqui, ó. Se os senhores olharem no preset, ó, New York, ele já vem com compressor paralelo, justamente dois compressores, um para acertar o vocal. Se eu não tivesse feito a compressão normalmente, o primeiro seria para dar aquela compressão, nesse caso, bem drástica, e o outro para acertar essa compressão bem drástica. E com isso eu ia achatar. Cadê aqui? Vamos colocar aqui da onde está o vocal. Vamos colocar aqui para solar ele. Você invadiu e não sai da minha cabeça. Aumentar. Eu quero o controle de novo do meu coração. Eu sonho com amor entre nós, um dia aconteça. Aqui é só para caso de algum artefato, algum transiente muito alto, algum pico. Então vamos tocar. Você invadiu e não sai da minha cabeça. As duas. Eu tentei de tudo pra ter você junto a mim. E ia regulando, ouvindo, logicamente que isso faz parte de um todo, ó. E não sai da minha cabeça. Eu quero o controle de novo do meu coração. 100. Eu sonho com amor entre nós, um dia aconteça. Mas sei que você não me quer. Como poderia também usar um só, se estivesse feito lá, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho esse compressor. Não, usaria qualquer compressor, tem essa função, vou botar esse aqui, e ia fazer o quê? A mesma coisa, ia achatar, e não sai rede da lá em minha cima. Cabeça. Eu quero o controle de novo do meu coração. Achatando bem, dando ganho porque Eu perdeu. sonho com amor entre nós, um dia aconteça. Muito bem. Mas sei que O você ataque bem não me rápido. quer, isso é só ilusão. Também. Eu tentei de tudo 100. pra ter você junto a mim. Liguei, mandei cartas, lutei, insisti. Me diga o que faço com esta paixão. Eu vivo perdido, sozinho, pensando em você, sentindo sua falta, querendo te ver. Mas tudo que sobra é a... E dessa forma, as pessoas podem comprimir mesmo. E não sai da minha cabeça. Eu quero o controle de novo do meu coração. Veja. Eu sonho com amor entre nós, um dia aconteça. Vê que assim eu dei mais claridade à voz do cantor. Ficou mais inteligibilidade, o senhor ouve melhor o que ele diz. Então a intenção desse tipo de coisa, como poderia ser também para uma parte da voz de tonalidade, né? Utilizando assim, um equilíbrio tonal, usando a compressão e o equalizador em primeiro plano. Pelo tempo que eu estou falando aqui, porque os meus estudos não têm um roteiro, eu vou fazendo conforme a minha experiência, eu creio que já está longo demais, peço perdão aí
a paciência, né, de ouvir eu que tenho uma voz ruim, que eu tenho essa deficiência na fala, esse tempo todo falando aqui, ficou longo demais. Vai ser necessário eu fazer um segundo capítulo para falar ainda que ficou faltando, que eu falei aqui de New York, mas ficou faltando Los Angeles e ficou faltando Londres. Então no segundo eu vou tentar ser mais breve na segunda parte, para que eu fale também das técnicas usadas lá, que foi diferente, um pouco diferenciada dessa. Então nós vamos falar das 3 partes, o primeiro que é esse, e vamos usar um segundo. Então só assista na semana que vem o segundo, que eu vou dar continuidade a isso que está sendo feito aqui. Quero agradecer a compreensão dos senhores pela minha língua presa, quero agradecer aos senhores que estão mandando seu incentivo. Olha, eu não tenho ideia aqui de fazer nada para ganhar dinheiro, e a minha maior recompensa é isso que eu tenho recebido, é o joinha dos senhores, é os e-mails com incentivo e até as perguntas que vocês estão aqui colaborando com o canal, ajudando, participando, seja de uma forma com pergunta. Tudo isso é muito importante e recompensador para mim. Que Deus abençoe a cada um dos senhores. E eu vou falar o seguinte, na próxima semana vamos continuar aqui nesse estudo e até lá, se assim Deus o permitir.